Meus irmãos e minhas irmãs, olha, a Páscoa foi passando e texto do domingo, o evangelho do domingo passado foi o Salmo 23, salmo muito querido de todos. Sabe, meu pai é muito brincalhão, eu gosto muito das brincadeiras do meu pai. De vez em quando eu vou visitá-lo, ele me pergunta: e aí, meu filho, como é que tá o rebanho? Algumas vezes eu tenho que responder para o meu pai: do mesmo jeito de sempre, desobediente e algumas vezes até mal cheiroso. Pois bem, meus irmãos, nessa época, nesse tempo que é chamado pela igreja tempo da Páscoa, cantamos, lemos o Salmo 23. E Jesus também usa a imagem do bom pastor, imagens bucólicas, imagens do campo, que algumas vezes a gente até nem consegue entender. Sabe, eu não entendo muito de ovelhas, entendo até alguma coisa, porque me criei no interior, mas nós nunca tínhamos ovelhas. Eu entendo um pouquinho mais de gente, e talvez entenda um pouco sobre a vontade de Deus. Mas tem sido uma daquelas semanas. Por falar em rebanho, bom pastor, eu acho que está na hora de falar sobre a verdade das ovelhas. Como eu disse, eu não sei muito sobre ovelhas, mas eu sei um pouco sobre seres humanos e apenas um bocado minúsculo sobre Deus. Mas eu vou tentar do mesmo jeito. A primeira verdade sobre as ovelhas é que a gente se dá conta que a gente não quer ser ovelha. Sabe, as ovelhas que a gente conhece são ovelhas presas atrás de cerca com um destino muito triste. Ou a tosquia ou a panela. Quer dizer, se eu tivesse que escolher, se eu pudesse escolher, eu ia preferir ser um lobo. Ou talvez o pastor das ovelhas. Mas ovelha não. Sabe, as ovelhas são dóceis e estúpidas do seu jeito. Mesmo a gente tem que notar que, de acordo com as escolhas, qualquer uma delas, elas vão me matar. Então, a primeira verdade sobre o rebanho de Deus é que nós somos rebeldes. Nós somos a ovelha escura no meio do rebanho. Sabe, a gente quer permanecer pela margem do rebanho o máximo possível, se afastar do grupo, para tentar fingir que a gente é livre. A gente gosta de fingir que é livre. Nem se damos conta que as nossas escolhas já estão definidas pelo nosso jeito de ser. Nós somos contra o rebanho. Sabe, nós gostamos de insistir que nós não somos como as outras ovelhas. E isso nos impede da única coisa que realmente queremos pertencer. Nós queremos nos sentir seguros. Mas a falta de pertença acaba nos afastando cada vez mais do rebanho. Mas a verdade sobre as ovelhas também é que nós queremos nada mais do que pertencer a um grupo, pertencer a um time. Desde a escola, a gente quer pertencer a alguma coisa. Sabe, a gente tem sempre que se sentir parte de alguma coisa. Pelo menos por um tempo. E depois nós não queremos fazer parte dessa mesma coisa tão rapidamente, do jeito como começou. Vocês querem ver? A gente tem os grupos de adolescente nas escolas e depois, com o tempo, a gente não faz parte mais daquele grupo.
A gente quer fazer parte da comunidade, mas com o tempo a gente não quer fazer parte da comunidade. Nós somos ovelhas, queremos fazer parte do rebanho, mas gostamos de ficar do lado de fora criticando o rebanho. Outra verdade sobre as ovelhas é que a gente realmente não sabe qual é o tamanho que a gente tem. Na verdade, nós somos uma ovelha pequena. E nós precisamos de um bom pastor que venha ao nosso caminho. Na verdade, nós somos pequenos e necessitados. E algumas vezes nós gostamos de ser pequenos. Porque em sendo pequeno significa que como crianças temos um pai que nos conduz e nos guia e nos cuida por toda parte. Porque ao contrário de nós que somos fracos, nós achamos que os outros são fortes. Sabe, nós nunca temos tempo para atender a necessidade de outra ovelha, porque nós sempre nos achamos como a menor, a mais fraca que precisa ser cuidada. Conseguimos olhar apenas para nós mesmos. O pior é que nós também não somos a ovelha grande. Na verdade, nós gostamos de ser ovelha em pele de lobos, fugindo do bom pastor ou atacando o rebanho ao mesmo tempo. Queremos desesperadamente alguém para cuidar de nós, para nos proteger. Mas ao mesmo tempo, nós somos o lobo no meio do rebanho que ataca o rebanho. Nós gostamos de fingir que nós somos grandes, quando na verdade nós somos pequenos. A verdade, gente, a verdade sobre as ovelhas é que ninguém gosta de ser ovelhas. Nós somos as ovelhas que não gostam de ouvir o bom pastor, porque a voz do bom pastor, que é Cristo, é abafada pelo clamor da nossa autocrítica. Eu gostaria de ser mais alto, eu queria ser mais magro, eu queria ser como a minha irmã, eu queria que a minha lã fosse tão branca como a dela, eu queria que a minha lã fosse tão encaracolada como a dele. Nós somos ovelhas que muitas vezes deploram o seu ser ovelha. E por isso buscamos nossa pertença em coisas que realmente não importam. Nós também somos, por vezes, ovelhas que filtram todas as mensagens boas sobre nós mesmos. E o nosso lugar no rebanho quer ser escolhido. Ao invés de somente ouvir de que todas as ovelhas têm um lugar no rebanho. A verdade sobre nós, ovelhas, é que nós queremos escolher quem é que faz parte do rebanho e quem não faz. Queremos apontar e fazer regras. Mas algumas vezes, nós podemos brilhar como ovelhas. Nós somos a ovelha que faz coisas incríveis para as nossas ovelhas companheiras do rebanho. Nós conseguimos, às vezes, mostrar onde a grama é mais verde. Nós conseguimos incentivar as outras ovelhas do rebanho com nossos narizes e ajudamos a ficar do lado delas quando elas caem.
Nós sabemos quando fazer bé, para que possamos chamar o pastor, o bom pastor, para que ele ligue para nós. Nós sabemos como ovelha que quando estamos afastados do rebanho, basta nós começarmos a balir e o bom pastor vai nos ouvir. Nós somos as ovelhas que amam e ouvem o bom pastor. E muitas vezes nós seguimos. Eu digo para vocês que estão me ouvindo, nós somos todos ovelhas. Somos sim. Isso é legal. Porque quando eu desejo a Jesus como o bom pastor, o bom amigo, o bom terapeuta, o bom treinador, o bom cuidador, é porque eu prefiro pensar em mim como uma ovelha do rebanho, um amigo, um cliente, um atleta. Sabe, não há nada de errado com o fato de que eu sou uma ovelha aos cuidados de Deus. E que vocês todos que estão me ouvindo são ovelhas aos cuidados de Deus. Porque esta é a verdade. A verdade mesmo é que nós somos pequenas ovelhas. Pequenas ovelhas, e Deus é heróico e cheio de graça. E não há nada errado em ser ovelhas, meu amigo. Não há nada errado em pertencer a um rebanho. Porque esta é a verdade. Esta é a verdade sobre as ovelhas. E por que devemos ter medo da verdade? Se uma coisa que disse o nosso bom pastor Jesus é que a verdade pode nos libertar. Veja a verdade do que nós somos. A verdade é que as cercas que delimitam o nosso rebanho, a verdade é que nós temos uma necessidade de pertencer, mas não sabemos bem pertencer ao quê? Não sabemos a qual rebanho que devemos pertencer. Então, meu amigo, minha amiga, deixa o seu balido de ovelha a chamar para o rebanho. Ouve a voz do bom pastor e venha a pequena ovelha ao rebanho. Deixa de lado a rebelião, a pequenez, o anseio por grandeza, a autotristeza. Jamais vai mudar a graça que Deus fez e que eu e tu somos partes deste rebanho. Nós pertencemos ao rebanho, quer queiramos ou não. Estando junto do rebanho ou afastando dele, todos nós somos parte do rebanho. Em nenhuma das maneiras que buscamos a pertença aos rebanhos, nos achegarmos a pastor, muitas vezes nos achegamos a lobos. Lobos que podem cada vez mais nos afastar do verdadeiro rebanho e da vontade do bom pastor. Porque na realidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos ovelhas que vagueiam por aí afora, tentando conseguir nossas necessidades satisfeitas através de tudo que é forma errada e permitindo que outros sejam o nosso pastor. E nós ficamos mudos e deixamos que lobos nos afastem do rebanho, quando fazemos todas as outras coisas que ovelhas apenas fazem bem.
isso não significa que nós não somos dignos de um bom pastor. Não. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor apenas torna tudo muito melhor com a boa nova de que nós temos um bom pastor que se importa conosco. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, gostemos ou não, nós somos todos, em algum momento de nossas vidas, esse tipo de ovelha. Porque esse tipo de ovelha é tudo o que existe. As ovelhas necessitadas, as ovelhas orgulhosas e distantes, afastadas do rebanho, ovelhas rebeldes, ovelhas vãs, ovelhas gloriosas. Mas todas são ovelhas que pertencem ao bom pastor. E o bom pastor é aquele que deixa 99 ovelhas no pasto e vai atrás da ovelha perdida. Nós somos ovelhas bem bagunceiras. O pior é que o bom pastor ama a bagunça dessas ovelhas. O bom pastor dá sua vida apenas por esse tipo de ovelhas. O que significa que o cuidado do bom pastor e o desdobramento de amor não depende das ovelhas fazer apenas o que é certo. Sabe, interessante de um rebanho é que a ovelha não precisa acreditar no pastor. A ovelha também não precisa ter certeza de que significa alguma coisa para o pastor. A ovelha também não precisa fazer nada para agradar o seu pastor. Apenas ser parte do rebanho. Mas existem alguns tipos de qualidade que o pastor exige das suas ovelhas. Primeiro, o pastor pede que as ovelhas ouçam a sua voz e o sigam. Sabe, o bom pastor não baseia a sua proteção e amor e preocupação por suas ovelhas sobre a forma como a ovelha se sinta ou se comporte. Não, isso nunca é mencionado como base para a pertença ao rebanho do bom pastor. Essas são apenas coisas que nós, ovelhas, criamos como base para pertencer, para receber a graça. Isso são apenas coisas que nós, como ovelhas, criamos para dizer quem pode e quem não pode pertencer ao rebanho. E nem nos damos conta que quem faz o rebanho é o pastor. O bom pastor. Sabe, a graça é difícil de aceitar. Porque todos nós pensamos em algum nível que nós somos livres para fazer escolha. E que todo mundo tem que fazer as escolhas que nós fazemos. E aí nós fazemos da nossa igreja, da nossa denominação, um autocomissariado para ovelhas e comportamentos e sistemas de dignidade. E queremos dizer e escolher a quem o pastor faz de rebanho ou não. Mas a verdade, gente, a verdade sobre o bom pastor é que apesar de tudo isso, ele continua nos chamando pelo nome.
Sabemos que a voz continua nos chamando. O bom pastor está sempre lá. Sob o clamor de insegurança e o grito dos lobos, o murmúrio da nossa própria comissão interna, elevada em meio à dignidade, a voz daquele que dá a sua vida por nós, que estabelece o seu amor por nós, ovelha rebelde, mal cheirosa, está sempre ali, dizendo: você me pertence, você me pertence, você vem. Amém.